Alguns tribunais do país estão permitindo a penhora dos salários de devedores para quitar dívidas que não sejam relativas à pensão alimentícia. Nós vamos saber agora qual é a interpretação dos tribunais e o impacto sobre o salário dos devedores. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. Em alguns casos, os juízes e desembargadores vêm permitindo a penhora do salário para outras finalidades diferentes do pagamento de pensão alimentícia, como prevê o Código de Processo Civil. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais é um deles. A Corte Mineira concluiu que é permitida de forma excepcional a penhora do salário para pagar dívida que não seja pensão alimentícia, desde que o percentual não ultrapasse o limite de 30% do salário líquido do devedor. O mesmo limite usado no desconto para pagamento de empréstimo consignado. O limite de desconto é para evitar abusos, garantindo uma uniformização do entendimento da Justiça Mineira, de forma a não comprometer a subsistência digna do devedor. Esse limite também está sendo aplicado pelos tribunais de Mato Grosso, Pará, Goiás e Maranhão. O Tribunal de Justiça de São Paulo é o único a adotar um critério numérico e concluiu que se o devedor recebe até 5 salários mínimos, ou seja, R$7.000, o salário não pode ser penhorado para os casos não previstos em lei. Mas se os vencimentos estiverem entre 5 e 50 salários mínimos, ou seja, até R$70.600, a penhora vai depender de cada caso. O tema gera muito debate e o Superior Tribunal de Justiça vai definir pela possibilidade de flexibilizar o trecho do Código de Processo Civil que proíbe a penhora de salários para dívidas que não tenham relação com pensão alimentícia. E agora, para a gente repercutir mais esse tema de interesse público, todos os trabalhadores, enfim, eu recebo aqui no estúdio da TV Justiça o advogado Rafael Lameira, que vai explicar para a gente os detalhes e o que diz a lei sobre o tema. Seja bem-vindo, boa tarde para o senhor. Boa tarde, Rafaela. Um tema de interesse não só dos trabalhadores, né, mas enfim, Sim. Inclusive dos juristas que estão aguardando a decisão do STJ que pode pacificar essa matéria. Mas antes da gente chegar lá, o que diz a lei, doutor, sobre a penhora de salários? Claro, a lei, essa questão da impenhorabilidade, há um rol no artigo 833 do Código de Processo Civil, né, o novo Código de Processo Civil. Há uma exceção no parágrafo 2º, que diz que a impenhorabilidade não se aplica no caso da pensão alimentícia ou quando há ganhos acima de 50 salários mínimos. No entanto, essa questão dos 50 salários mínimos, se você for observar que o salário mínimo hoje é R$ 1.412, realmente é um valor muito alto. Então, o que os tribunais estão observando? Que não condiz, até foi isso que falou o ministro Raul Araújo, do STJ, que afetou esse tema, que é o tema 1203 do STJ, que tem que se adequar mais à realidade. Então, os tribunais estão se adequando para que não somente na pensão alimentícia, mas em outras dívidas de outras matizes, outras naturezas, possa haver, sim, também a penhora. Que outras naturezas, doutor? Os tribunais não têm fixado quais dívidas podem? Não, Rafaela, porque a questão é o seguinte, o pagamento ele vai entrar no momento da execução. É o que a gente chama que o nosso processo civil tem um sincretismo processual, que tem a questão do cumprimento de sentença ou quando já inicia uma execução. Mas o fato é que tem que ter essa questão do salário mínimo, não pode chegar a esses 50, porque senão fica muito alto e não consegue dar essa efetividade. E aí a gente pode compreender que essa relativização do artigo lá do CPC tem sido 833. feita pelos tribunais Sim. para garantir a efetividade das decisões, porque tem aquela sensação do ganhou, mas não levou. Exatamente, é o bordão que a gente escuta, né? Ganhou, mas não levou. Então, de fato, os tribunais têm aplicado. Se você for olhar, tem correntes favoráveis, né, que pode realmente quitar dívidas quem ganha menos de 50 salários mínimos. Tem pessoas que não. Ambos utilizam o princípio da dignidade da pessoa humana, mas aqueles que dizem que não podem excetuar abaixo de 50 salários mínimos, é o princípio da proteção legal do salário. Então, como é uma exceção, e é uma exceção
restritiva de direito, você não pode simplesmente ficar utilizando exceções em cima de exceções. Agora, como a gente havia conversado já no início, 50 salários mínimos é muito alto. Aí caímos no ganha, mas não leva, né? Então, os tribunais também estão sendo favoráveis, utilizando também o princípio da dignidade da pessoa humana, junto com a proporcionalidade, a razoabilidade e a adequação de cada caso. Então, para dar um exemplo, por exemplo, se há uma dívida onde uma pessoa ganha 40 salários mínimos e aquela dívida dele sei lá, seja R$2.000, seria justo não executar esse valor, entendeu? Então, é o caso a caso e a proporcionalidade de cada pessoa. Bom, hoje não temos essa uniformização, por isso que cada tribunal tem ali o seu argumento, né, a sua decisão. Cabe a uniformização por meio do Superior Tribunal de Justiça e por isso que citamos há pouco, doutor, o STJ vai ali criar uma tese sobre esse assunto para os demais casos. Isso, exatamente. O que acontece? Há um artigo do CPC que entra na sistemática de recurso repetitivo. Quando se observa no tribunal uma pluralidade de decisões sobre o mesmo tema e que se tornam muito conflitantes, e até pela nossa conversa, né, pelas perguntas, você vê que será que pode, não pode, é afetado ao tribunal pela sistemática do recurso repetitivo, e o tema lá no STJ é o 1230, né, que foram os julgados do ministro Raul Araújo, que chega a um consenso, digamos assim, no que tange ao julgado e o que poderia ou não poderia em relação à exceção do parágrafo 2º do artigo 833 do CPC. Então, essa afetação ocorreu em dezembro de 2023, vai para a Corte Especial, né, esse é o regramento do regimento interno do STJ, vai afetado nessa sistemática que consta no CPC do recurso repetitivo, e aí a Corte Especial uniformiza o que é o entendimento que vai recair sobre o parágrafo 2º, o artigo 833 do CPC. Rapidinho, para a gente fechar, já temos entendimentos em torno do percentual que pode ser penhorado, 30% ou não ficou definido ainda? Não tem essa questão do percentual, no entanto, é meio que já o senso comum, o lugar comum desses 30%. Por um acaso existe aqui no Distrito Federal a lei complementar, que inclusive tiveram várias repercussões, de uma limitação no que diz respeito a empréstimo. Mas basicamente não está definido, ainda vai ser definido. Maravilha, muito obrigada pela presença do senhor, pelos esclarecimentos conosco. Uma boa tarde e até a próxima. Obrigado, Rafael.